Bem-vindos! Você tem gerontofobia? Vou refazer a pergunta com outras palavras. Você tem medo da velhice? Aubrey de Grey, um gerontologista biomédico inglês, formado na Universidade de Cambridge, afirmou em uma entrevista recente, publicada no site amenteemaravilhosa.com.br, que existem muitas possibilidades de que nos próximos 20 ou 30 anos será possível desenvolverem-se medicamentos para transformar um idoso de 60 ou 70 anos em uma pessoa jovem de 40 ou até de 30 anos. E o título da reportagem é bastante instigante. Quero morrer jovem o mais tarde possível. O interessante é que quando lemos sobre o envelhecimento na obra de Joana de Ângeles, essas cogitações perdem o sentido. Então vejamos o que ela nos ensina sobre esse tema. Para tanto, vamos abordar um trecho do volume 10 da série psicológica O Despertar do Espírito. Capítulo Desafios Afligentes. Subtítulo Medo da Velhice. A velhice é inevitável fenômeno biológico de desgaste que atinge todos os seres vivos. Resulta do esforço mantido pelos equipamentos orgânicos a fim de preservarem a sua funcionalidade. A terceira idade, conforme se convenciona chamar modernamente a velhice, deve representar sabedoria, riqueza decorrente das experiências, período próprio para o repouso. Por outro lado, também se crê, indevidamente, que é a fase das enfermidades degenerativas, dos distúrbios emocionais, dos desajustes sociais e do enfraquecimento, quando já se perdeu a utilidade, face à impossibilidade de contribuir-se para o bem da comunidade. Em razão do conceito defasado em torno do envelhecimento, quando afirma que esse período é de sofrimento e amargura, muitos indivíduos passam a temer a velhice porque também se aproximam da morte, como se essa não ocorresse em qualquer fase da existência. O medo da velhice é muito cruel, tornando-se um verdadeiro tormento para quantos não consideram a existência física na condição de uma jornada de breve duração, por mais longa se apresente, passando por estágios bem delineados desde o berço até o túmulo. A velhice deve ser considerada inevitável e feliz, ditosa, pelo que encerra de gratificante, após as lutas cansativas das buscas e das realizações. É o resultado de como cada qual se comportou, de como foi construída pelos pensamentos e atitudes, ou enriquecida de luzes e painéis com recordações felizes ou infelizes. Em uma análise psicológica honesta, somente distancia-se alguém da vida ativa quando perde o encanto, a alegria de viver, e o deperecimento de forças não lhe permite pensar. Eis que, preservando-se o pensamento ativo, tem-se oportunidade de manter-se útil, contribuindo positivamente em favor dos grupos familiar e social. A ausência de vigor físico e mental não é problema somente da velhice, mas resulta de outros fatores, especialmente naqueles indivíduos que têm uma existência atribulada, rebelde, derrapando no abuso de suas energias, nos problemas que decorrem da saúde abalada e que é normal em qualquer idade. Homens e mulheres, em idade avançada, prosseguem trabalhando e realizando obras memoráveis, enquanto jovens e maduros são incapazes de produzir realizações que os beneficiem ou sejam úteis aos demais. Não se trata, portanto, de uma resultante da idade, mas da disposição interior de viver e de participar dos desafios humanos. A crença que afirma serem fracos os idosos está fundamentada em observação ligeira, que não se fixou na estatística dos valores reais da criatura humana. Há muitos jovens fracos pela sua constituição orgânica, o que não os impede de crescerem e realizarem-se. O mesmo ocorre com os velhos, que podem ser fracos ou fortes, com estrutura muito bem equilibrada ou deficiente, sem que isso lhes afete o comportamento social, espiritual e humano. Naturalmente, a prática de exercícios de qualquer porte, correspondentes à faixa etária,
alimentação bem orientada e saudável, pensamentos edificantes, leituras enobrecedoras, atividades gratificantes, constituem cardápio excelente para uma idade avançada tornar-se plena. O hábito de pensar e agir desenvolve a retentiva da memória, facultando maior número de aprendizado que não se apaga. Tudo quanto é de interesse permanente, em detrimento das questões secundárias, sem importância, que uma seleção natural faculta desaparecer da mente. À medida que o indivíduo se mantém ágil, exercitando a capacidade de pensar, superando a pecha de que na velhice mais nada se aprende, maior se lhe torna o desempenho intelectual, facultando-lhe não somente a preservação do patrimônio conquistado, como a aquisição de novos valores. A responsabilidade desempenha papel preponderante nessa fase, em razão do respeito pelos direitos alheios e confiança que neles se deposita, tornando os idosos verdadeiros exemplos para as gerações novas. O prazer não significa somente aquilo que agrada em determinado período da existência física, mas tudo quanto proporciona alegria, bem-estar, felicidade, emulação para o crescimento interior, conforto, paz. Por isso mesmo a escala de valores a respeito do prazer varia de acordo com a idade que cada qual desfruta. Quanto significa de volúpia em um momento, no outro desaparece completamente, perdendo-lhe o atrativo. Há prazeres que despertam os sentidos e os excitam, com imediatas compensações desgastantes, como os que estimulam os sentimentos e proporcionam demorado bem-estar. O prazer que consome por um momento não pode ser comparado com aquele que permanece agradável, mesmo após haver passado o seu clímax. É comum associar-se à velhice à rabugice, como se essa fosse privilégio dos anciãos. Quantos indivíduos rabugentos, antipáticos, agressivos e mal-humorados em todos os períodos da existência. A informação se deriva da observação precipitada em torno de alguns velhos, cujas famílias já se sentem cansadas deles, estigmatizando-os com apelidos deprimentes e cáusticos. Aí estão os jovens irritadiços, exigentes, dispondo de toda a existência pela frente, como se ela estivesse acabando. E os velhos pacientes, confiantes, gentis. Naturalmente que a velhice aproxima da morte. Todavia, como é lamentável que uma pessoa cuja existência tem sido larga possa temer a morte, nunca se permitindo raciocinar que cada dia do currículo carnal é também um dia mais próximo da desencarnação. O conceito materialista de que a morte arrebata a existência, sim, torna-se um suplício para o idoso, como para outra pessoa qualquer, por constituir-se condenação da vida ao aniquilamento. Em contrapartida, a certeza de que a alma, ao desvestir-se da matéria, retorna ao seu estado de espírito, proporciona emulação para aproveitar-se todos os momentos terrestres, a fim de que o desprendimento se faça suave e profundamente confortador. A velhice está próxima da morte, tanto quanto a juventude compartilha do mesmo fenômeno, e até mais, porquanto as enfermidades lhe são mais comuns, face à falta de resistência orgânica, aos acidentes e às imprudências que se permite. Temer a velhice constitui um injustificável comportamento, que deve ser superado mediante reflexões em torno do dia a dia, considerando-se que adormecer é uma forma de morrer, que a enfermidade não é patrimônio da idade, assim como o deperecimento de forças e a falta de prazeres exaustivos não constituem recursos interditados apenas aos idosos. A vida física tem um significado extraordinário, que é o de enriquecimento interior, preparação para a imortalidade, conquista de patamares mais elevados para o pensamento e para o sentimento
no rumo da plenitude. Envelhecer é uma arte e uma ciência que devem ser tomadas a sério, exercitando-as a cada instante, pois que todo momento que passa conduz à senectude, caso não advenha a morte, que é a cessação dos fenômenos biológicos. Fizemos aqui um resumo do subtítulo do capítulo citado no início. Por isso, se você quiser aprofundar nesse conhecimento, é necessário ler a obra inteira, ou pelo menos o texto completo. Se você gostou, marque aqui embaixo. Compartilhe com seus familiares e amigos. E confira se já está inscrito no nosso canal. Receba nossos votos de muita paz e até breve.